dar uma série de valores, de uma ética moral, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Bíblia, e é recente da perspectiva da história humana, da sociedade, é muito recente, tá? E é muito prejudicial para a juventude, para a família, para a eternidade, é prejudicial em todos os aspectos. A gente viu, social, né? A revolução sexual tem trazido prejuízos enormes, devastadores em todos os âmbitos das relações. Como eu disse, uma coisa que se compare aos efeitos da revolução sexual, só os efeitos da Revolução Francesa. Então é muito forte o que vocês herdaram, irmãos. Então vim aqui conversar sobre isso, bater esse papo que a gente está batendo desde daquela semana, né? Com essa série, é muito importante, né? As pessoas com quem eu conversei, a maioria delas disseram assim: pastor, nunca tinha ouvido esse termo, né? Revolução sexual, esse festival que o senhor falou, que consolidou esse tempo da revolução sexual, também nunca tinha ouvido isso, nunca, não é? Então é natural que todos nós tenhamos uma tendência de conviver com isso como se fosse natural, não é? Então, quando a gente chega na igreja, aí o pastor, a igreja vem com a ética sexual bíblica, uma ética cristã a respeito da sexualidade, a respeito das relações, aí você, o pastor está em outro mundo, a igreja está em outro mundo, não é? Mas a Bíblia não mudou, não é? A igreja ela é pautada em sua fé e sua prática pela palavra de Deus, e é de lá que a gente tira a nossa ética, o nosso ensino, a nossa compreensão da vida, tá bom? Porque o fato, eu disse semana passada, que o fato de as práticas consolidadas mesmo, normatizadas pela a revolução sexual, ser uma coisa vasta, estendida para todos os níveis sociais e até a igreja, né? E eu vou falar um pouco sobre isso, como a igreja absorveu muitas coisas que foram institucionalizadas até, né, pela revolução sexual. Isso não, o fato de estar assim, isso não nos dá direito, né? Isso não nos dá a liberdade de vivermos isso. Deus não nos está dando essa liberdade, né? Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então a liberdade é a capacidade de não ser amarrado por nada, né? Uma vez alguém falou assim comigo, já até falei isso para vocês, assim que eu me converti, era um jovem, eu me converti com 20 anos, ou fui convertido, acho que essa é a expressão melhor. Aí alguém pegou e falou assim: fulano, bebe aqui comigo. Eu falei: não quero. Você é proibido, não pode beber? Eu falei: não, ao contrário, eu estou livre para beber, sou livre, por isso eu decido não beber. Então, quem decidir, como Daniel, não se contaminar com todas as práticas que a revolução sexual normatizou, quem decidir isso, que realmente está evidenciando liberdade, e está evidenciando que é um jovem livre, que é um jovem liberto. Porque quem está mergulhado em tudo isso está preso, está aprisionado pelo pecado, não é? Então a lei moral de Deus, ela foi cumprida por Jesus, mas jamais foi abolida. Então terminei a minha reunião naqueles dias dizendo que o que era pecado no passado, na Idade Média, porque a doutrina do pecado, ela transcende as gerações. A doutrina do pecado transcende a geografia, certo? Então o que era pecado na Idade Média continua sendo hoje. O que Deus entende como pecado no Brasil, Deus vai entender como pecado também até na Lua, né? Se nós um dia formos morar lá em Marte, em qualquer lugar desse aí, sem problema nenhum, tá bom? Então Deus nos deu um padrão de ética
sexual, e isso a gente chama de ética sexual cristã. Agora, ela estaria ultrapassada? Respondi também semana passada que já não, ela não está ultrapassada, porque a palavra de Deus, conforme diz o texto de Hebreus 4:12, ela é viva. Diga comigo, viva. Eficaz. Então a palavra de Deus é viva e eficaz. O texto continua: mais cortante que qualquer espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, está apto para discernir o propósito, pensamento e coração. Então ninguém fica oculto diante da palavra de Deus, certo? Mas as primeiras palavras a palavra de Deus é viva e eficaz. Então essas três coisas é importante para a gente aqui hoje. Ela é palavra de Deus, então não é palavra de homem. Se é palavra de Deus, ela é eterna, porque uma das formas de se referir para Deus é eterno, porque Deus é o único ser genuinamente eterno. Ele criou coisas eternas, mas porque Ele é eterno. Amém? Então o eterno, a palavra de Deus é a palavra do eterno. Vamos dizer junto isso? A palavra de Deus é a palavra do eterno. Amém? Então a palavra de Deus. Então é bom sabermos que a gente está seguro, é a palavra de Deus, não é a palavra do pastor que vai passar, não é? Então é certo, irmãos, que um dia todos vocês estarão no meu velório, e isso é bom eu falar assim, do jeito que estou falando, tá? Porque eu espero que eu morra antes de todos vocês. Então, mas que eu morra bem velhinho, né? Mas vocês vão estar bem velhinho também, quase, né? Então, um dia eu vou passar, certo? Mas vocês têm que entender, nós todos, que a palavra de Deus é a palavra do eterno. Amém? Ela é viva. Significa que ela não importa, porque eu leio a revista Veja, eu ganho toda semana uma revista Veja, e às vezes eu não consigo lê-la naquela semana. Quando eu vou lê-la na outra semana, irmãos, muita coisa não faz sentido mais, né? Muita coisa não faz sentido. Já aconteceu com vocês? Talvez não. No celular, hoje mesmo eu peguei o celular e falei com Sônia: hoje é dia 15, hein? Eu abri um grupo qualquer lá, dia 15, aí ela: hoje é dia 19. Falei: meu Deus, esse celular meu está atrasado demais. Mas por quê? O WhatsApp fica lá na última postagem que você visualizou. Aí eu comecei a ler até hoje, gente, não fazia mais sentido as coisas que estavam sendo ditas ali, ainda que eram novas para mim, mas não fazia mais sentido. Então, esse não é, nós não teremos isso com relação à palavra de Deus, porque ela é viva, ela não fica ultrapassada, ela não passa as gerações não ultrapassam nunca a palavra de Deus, ela sempre é atualizada, ela é viva. Uma coisa muito interessante a gente saber a respeito da Bíblia é que as línguas originais nas quais a Bíblia foi escrita são línguas mortas, né? A Bíblia foi escrita pelo menos em 3 línguas, né? Que é o hebraico, o aramaico e o grego. Essas 3 línguas, todas elas estão mortas. Pastor, mas não se fala hebraico hoje, mas é hebraico antigo que a Bíblia foi escrita, e o grego antigo também, o grego koiné, o grego simples, que era falado nos dias de Jesus. Então essas línguas estão mortas, e isso é muito bom. Deus matou essas línguas para que a Bíblia continuasse viva. Agora você imagina, irmãos, se as línguas bíblicas do Velho Testamento, do Novo Testamento, continuassem vivas. Algumas coisas, como a língua é viva, né? A língua é viva, a linguagem é viva. Então eu falava coisas quando eu era na minha infância que hoje não faz sentido eu falar, como falar, expressões que a gente usava que não tem valor, não tem sentido e tal, porque a língua ela é viva, ela vai sendo modificada e tal. Imagine se a linguagem que a Bíblia foi, na língua que a Bíblia fosse escrita, ela continuasse viva, não é? Então a Bíblia já não ia fazer sentido para essa geração hoje, né? E eu acho que esse, entre outros, né, o aspecto espiritual da Bíblia, inspirada pelo Espírito, não é? Porque a palavra de Deus é inspirada e tal. Esse é um aspecto didático importante para a gente entender, que a Bíblia é viva.
Então ela vale, e se é viva, ela está atuando na sua vida. Os valores, os efeitos, os valores têm efeitos para hoje, para a sua vida, para o seu futuro, tá? Então acolher a palavra de Deus como viva é muito salutar, é muito importante. Outra questão é que a Bíblia, o texto sagrado de Hebreus 4:12 diz que ela é eficaz. Irmãos, ela funciona. Eficaz é algo que funciona. Então eu desafio você a entregar lançar todas as suas expectativas, sabe, de felicidade relacional, de realização sexual, realização em todas as áreas da sua vida, mas nós estamos falando de questões relacionais aqui. Eu desafio você a lançar todas as suas expectativas nos princípios da palavra de Deus, que é viva e que é eficaz, porque é garantido que funciona. Amém? Funciona. Então vocês estão diante de algo vivo, algo que funciona, algo que é eficaz. Mas o contrário também é verdade. Se nós desprezarmos esse ensino da palavra de Deus, vivo e eficaz a respeito das relações, nós vamos ter muitos prejuízos. E na mensagem passada eu tive listando aqui uma série de prejuízos em todos os níveis e âmbitos, e enfim, que a gente, da nossa existência, por causa do distanciamento nosso da palavra de Deus. O texto de 2 Timóteo também citamos, 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Então pastor, eu já vacilei demais, eu já me arrebentei, eu vacilei, eu envolvi no pecado, eu abracei a revolução sexual, porque até agora ninguém tinha me chamado a atenção e tal, eu não sabia, enfim, por minha culpa e tal. Gente, a palavra de Deus é é o hábito de novo, é a solução nossa de novo, não é? Porque ela é inspirada por Deus, ela é útil para quê? Hoje à noite, para ensinar a gente, amém? Para repreender a gente, mas também para corrigir. Então, quem não sabia, aprendeu. Quem estava mergulhado em todas essas normatização das relações sexuais da revolução sexual, é repreendido aqui. E ser repreendido pelo Senhor é muito bom, e corrigido, e agora está sendo instruído em justiça. E aí, meus irmãos, nós seremos as pessoas mais felizes. A Bíblia, na verdade, não está trabalhando muito mais a nossa felicidade, está trabalhando a nossa espiritualidade. Então, quanto mais espirituais formos, mais parecidos com Deus formos, mais felizes seremos. Não é isso que diz o Sermão do Monte? Felizes são, aí vai aquela série de princípios que dão felicidade àqueles que deles toma para si, né? Em que consiste a ética cristã? Às vezes é denominado também por lei moral de Deus, ou ética sexual cristã. Existe um esboço, né, de padronizado de como devem ser essas relações, as relações sexuais. Um esboço geral aqui eu queria passar para vocês rapidinho, tá bom? Então, o esboço geral da ética sexual cristã. Primeiro, Deus criou o sexo em dois, macho e fêmea. Gênesis capítulo 1, verso 27 diz que ambos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Então a mulher, a esposa, foi criada a partir do corpo do homem, a fim de estar na maior proximidade dele, enfim, no nível físico, emocional, espiritual, de qualquer outra forma. Então o principal chamado da mulher é assistir o seu marido, ou seja, ser auxiliar dele nessa missão que ele tem. Por isso o nome submissão, tá bom? Então essa é uma tarefa dada por Deus a homem e a mulher, que eles tinham que servir como mordomos de Deus nessa criação, tá? E ele criou parâmetros, princípios para isso, para que o homem fizesse isso de boa, como os maratonistas fazem as maratonas.
Os maratonistas fazem a maratona assim, de pé nas costas? Não, eles têm esforço, mas eles sabem para onde está indo, tem treinamento, tem toda uma preparação, eles sabem que existe um prêmio, tá? Então não é um playground, não é uma brincadeira. Então assim, a gente vê a nossa missão na Terra sob essa perspectiva, sabe? Que é uma coisa que a gente vai ter que negar a nós mesmos, que a gente vai ter que sacrificar em momentos, mas o trajeto em si é uma alegria muito grande viver isso, ainda mais também no final. Em segundo, qualquer forma de... Então, primeiro, homem e mulher foi criado por Deus, e esse é o sexo, macho e fêmea. Qualquer forma de envolvimento sexual, qualquer forma de envolvimento sexual é reservado exclusivamente ao casamento. Então, o ambiente da relação sexual está reservado ao casamento, e isso é o seguro, isso é bonito, isso é belo sob a perspectiva bíblica. Então o casamento deve ser honrado por todos, bem como o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adultos. Hebreus 13:4. Então é nesse ambiente, no ambiente do matrimônio, que se desenvolve o intercurso ou a relação sexual. Então um dos objetivos do casamento é a propagação da raça humana, bem como, sem dúvida nenhuma, o envolvimento relacional, sexual dos nubentes, dos cônjuges. Então Deus deseja que o homem se comprometa com a sua mulher. Isso é tão sério que o apóstolo vai dizer que o homem já não tem mais direito sobre o seu corpo, mas o tem a mulher, e a mulher não tem direito sobre o seu corpo, mas o tem o homem, tá? Então é muito bem fechado, amarrado essa questão sexual dentro do casamento. O ato sexual consiste na última e mais íntima entrega de qualquer casal. Irmãos, não se pode, olhe para mim aqui, não se pode se comprometer fisicamente na relação sexual com uma pessoa que você não se comprometeu ainda, socialmente, diante da sociedade, diante de Deus, diante da família, diante da igreja, certo? Então, essa é a última entrega. A relação sexual é o pódio, é a última entrega, não é? E quando nós fazemos o inverso, nós nunca conseguimos chegar onde Deus projetou que nós chegássemos, certo? Então a relação sexual é o último estágio nessa ascensão, vamos dizer assim. Então eu me comprometo, o anjo está aqui, ele tem que se comprometer com a Yara e a Yara com ele, no aspecto financeiro, no aspecto social, eles têm que se comprometer no aspecto familiar, né? Eles têm que se comprometer em todos esses aspectos primeiro, para depois poder chegar ao nível do comprometimento, dizer: seu corpo é meu, o meu corpo é seu. Então para chegar nesse nível. E quando a gente inverte esses valores, é um problema. Então, pelo fato o sexo também conjugal, ele tem, já falei sobre essa questão da propagação, né, dos indivíduos, dos seres humanos e tal. Agora, nós não podemos, uma vez que a gente está numa geração muito mergulhada dentro da revolução sexual, a gente fazer esse inverso em nome da revolução, ou por ignorância, ou por rebeldia mesmo, né? Porque eu acho que tem as duas coisas. A gente não devia. O sexo extraconjugal, ele produz fatalmente problemas emocionais, problemas sociais. Por exemplo, filho fora desse comprometimento vai trazer laços que só estão reservados para o casamento. Então, uma criança, um filho nascer dentro da conjuntura, dentro do parâmetro do matrimônio, é uma bênção, uma bênção muito grande. Eu estou lendo um livro que ele cita uma autora muito interessante, porque você sabe que existe uma guerra a respeito de filhos na adolescência, né? Jovens, adolescentes com filho, até tendo filho nessa faixa de 18 anos para baixo. Então faz-se um barulho quanto a isso, mas isso não é o problema. Uma pessoa ficar grávida aos 16 anos não é problema. Qual o problema?
Todas as moças aqui dentro que têm 14, 15, 16 anos estão prontas para gerar filho. Qual é o problema? Deus é doido então? O problema é as moças ficarem grávidas fora do casamento. Não é porque elas são adolescentes, não. Tá bom? Porque acredita-se que Maria, ela foi chamada para ser mãe de Jesus dentro de um contexto onde ela era adolescente. Ela estava pronta para isso, né? E muitas mulheres, é muito comum, a geração passada, ou as gerações passadas, até a revolução sexual ser implementada, as moças casarem jovens e ter filhos ainda adolescentes, certo? A melhor fase de ter filho, na verdade, vai ser, vocês são mais entendidos do que eu, vai ser numa fase muito mais precoce do que se imagina, tá bom? Em terceiro lugar, as relações sexuais não é algo pecaminoso, nem o casamento é uma concessão para o pecado. O casamento não é uma concessão para o pecado, ao contrário, né? A relação sexual não é algo pecaminoso, então logo o casamento não é esse ambiente para o pecado, ele é um ambiente para gozar de uma bênção de Deus para a humanidade. O sexo é um presente de Deus, prazeroso, maravilhoso. Tá? Esse texto que eu citei, honre o casamento e mantenha uma pureza sexual entre marido e esposa, né? Uma outra linguagem ao texto de Hebreus, tá bom? Outra coisa, quarto, certas formas de relações sexuais são especialmente proibidas. Então essa é a ética bíblica, tá? Então, ponto 1, eu acho que eu falei basicamente sobre um ponto aqui, uma temática. É que o casamento é reservado, o sexo é reservado para o casamento e pronto. Essa é uma ética bíblica que está fora de moda, mas nós não andamos na moda, a gente anda na palavra do Eterno, que é viva e eficaz. Amém? Vamos repetir isso, nós não andamos por moda, mas pela palavra do Eterno, que é viva e eficaz. Agora, tem uns modos, umas formas de relações sexuais que são especialmente proibidas, que a gente, ao falar aqui, alguns vão dizer: ah, pastor, falar isso na igreja, cara, isso aí nós estamos livres disso e tal. E eu disse para vocês que a revolução sexual está muito forte, não tem sinais de enfraquecimento não, tá? E a tendência é legitimar, normatizar práticas que a gente acha absurdo. E já disse para vocês também que a maioria das vezes que a sociedade conservadora, ela apoia alguma prática, ela assimila alguma prática progressiva e tal, aí a igreja pega e vem atrás. Cara, eu acho assim, por isso que a gente tem que ter, irmãos, voz profética. Amém? Voz profética e vida profética para anunciar o erro. Que essa, uma das funções dos profetas no Velho Testamento, muito mais do que prever futuro, era reportar as veredas antigas, reportar ao que disse a palavra de Deus desde o início. Quando se pergunta para Jesus a respeito do divórcio, o que Jesus faz? Como profeta, ele reporta o passado, diz: ora, que não teria Deus feito homem e mulher? Deus não disse que deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Então Jesus está, como profeta, reportando aos primórdios da palavra de Deus o que ela diz, não é? Quando uma pessoa chegava para Jesus: como é que eu vou ser salvo, Senhor? Aí Jesus: o que diz a palavra? Então isso é profético. Então um povo profético é um povo que diz. O que diz a palavra? Ah, mas isso aí é de ontem, isso é do século passado, isso é do milênio passado. Não, irmão, nós não estamos lendo revista Veja, certo? Nós não estamos olhando o Zap que desatualiza, amém? Nós não estamos olhando o jornal que é de ontem. Nós estamos falando da palavra do Deus eterno, amém? Que é viva e é eficaz. Então, quando alguém chega para Jesus: Senhor, como é que eu faço para ser salvo? O que diz a palavra? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e o seu próximo. Disseste bem, vai e pratica, é isso aí. Então, Deus, como que eu quero ter um casamento feliz? Deus, eu quero ser realizado
nas minhas relações, eu quero servir ao Senhor com integridade. Como que eu faço? Aí, profeticamente, nós devemos receber a resposta: observando a sua vida segundo a palavra de Deus. Salmo 119, acho que é o verso 11. Como andará puro o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra, Senhor. Certo? Então, reportar você para a palavra de Deus, para a ética bíblica. Beleza? E aí, ainda que pareça um absurdo eu falar dessas práticas aqui, eu repito, não é absurdo, porque uma vez que a revolução sexual normatiza, a igreja, a sociedade acolhe, e depois a igreja vem atrás. Então não. E aí quem é responsável para rechaçar isso, para barrar isso, sabe, repelir isso, é a sua geração, é você de maneira profética, porque a DOC é uma geração profética, amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Então, profético não é uma pessoa que grita, que fala coisas incompreensíveis em línguas. Não, uma geração profética é uma geração que reporta, que volta para a palavra de Deus, para as veredas antigas. Amém? Então, que práticas são essas que a gente deve falar? E eu estou dando toda essa introdução aqui, porque eu temo, é uma possibilidade real da igreja no futuro e acolhendo essas coisas. Primeiro, a homossexualidade, tá? A homossexualidade é repugnante por envolver relação entre criaturas muito parecidas, certo? Homem com homem, mulher com mulher, tá? Não vai dar tempo, né? Quem sabe na outra oportunidade a gente fazer uma análise do texto de Romanos capítulo 1, que fala que a questão da homossexualidade, ela irmãos, já é um juízo de Deus sobre a humanidade, né? Tem um aspecto assim que a gente podia conversar em outra ocasião, tá bom? Então é repugnante essa relação, porque são pessoas muito parecidas, tá? E vocês sabem que uma das definições ou uma dos significados de sexo qual é? Diferença. Falou de sexo, estamos falando de diferença. Então não pode haver relação sexual, certo? Envolvimento sexual com pessoas, com criaturas muito parecidas, iguais. Amém? Bestialidade é repelente por envolver, deve ser repelido por nós, e pela palavra, por envolver relação entre criaturas por demais diferentes. Você vê como é que Deus é equilibrado, né? Deus é muito equilibrado. Deus, como diz o Tim Keller, Deus é centrado, né? Então Deus, essa coisa do equilíbrio, as criaturas muito iguais não podem ter relação sexual, bem como criaturas muito diferentes também, né? Então essa prática, pastor, você vai falar sobre isso, relação sexual com um bicho. Então a evolução sexual está bem forte, viu, irmãos? O incesto é ofensivo a Deus, pois como a homossexualidade envolve relação com criaturas por demais parecidas também, criaturas do mesmo sangue, geneticamente. Então, assim, a penalidade civil na antiga aliança para essas violações que falei aqui, é um grupo de violação sexual que a penalidade era a morte, ou seja, é muito grave. Levítico capítulo 20, verso 13 a 20, verso 13, depois o 20 e 20, eu vou ler aqui para vocês verem isso na antiga aliança. Então essa antiga aliança, ela é referência para nós, como Deus via isso, né? Porque a lei moral de Deus já disse, ela não foi abolida. Se um homem se deitar com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela comete perversidade, como mulher, a mãe dela comete perversidade, tanto ele quanto elas serão queimadas com fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Então a pessoa tem relação sexual com a filha e a sogra, enfim, essa relação onde envolve ele.
Até a segunda já é uma. Se um homem tiver relação sexual com um animal, terá que ser executado, e vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal, ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar uma mulher, sua irmã, a irmã dele, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso. Serão eliminados à vista de todo o povo. Desonrou sua irmã e sofrerá as consequências de sua iniquidade. Então, consensual, 2 irmãos que têm relações sexuais, eles devem morrer. Isso na antiga aliança. Então isso mostra quão sério Deus vê essas práticas sexuais aqui. 6, pensando ainda nisso, pastor, isso foi no Velho Testamento. Jesus, em Mateus 5, 32, 15, 19, afirma a mesma ética para as pessoas da nova aliança. Então Jesus vai reafirmar essa ética, tá bom? Então, primeiro, sobre o divórcio, Jesus diz que o divórcio não é permitido, exceto por causa da imoralidade sexual, que quebra, por causa da porneia, que quebra a aliança. A verdade, irmão, deixa vocês entenderem isso aqui. O divórcio é um problema, porque você só pode separar de uma pessoa por causa do envolvimento dela sexual. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que quando uma pessoa entra numa relação sexual com outro, se faz um com ela. Mas o indivíduo já é um com outra pessoa. E quando ele se faz um com aquela, então ele quebra a aliança. Então esse que quebrou a aliança, está quebrado. Só quem tem autoridade para reaver essa aliança é o que foi ofendido. Tá bom? Então é sob essa perspectiva. Pastor, qual é a outra possibilidade? Por isso que a gente fala biblicamente de divórcio legítimo e de divórcio ilegítimo. Então, quando você vai casar, você saiba que casamento não é uma coisa para hoje, para um pouco de tempo, é para a vida toda. Amém? É para a vida toda. Eu estou decidido viver com essa mulher para o resto da minha vida. E disse isso para ela quando ela tinha 15 anos. Irmãos. Disse isso para ela quando ela tinha 15 anos. Não acreditou, não. Foi. A gente não era crente. Eu disse: olha, você é a mulher da minha vida. Vou viver com você pro resto da vida. Não é aquela cantada, não, porque ele já namorava, né? Então, mas diga: todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz o que ela se torne adúltera. Então é a mulher que se envolve com outra pessoa, que não foi por causa da imoralidade sexual, ela não separou por causa da imoralidade sexual, ela se envolve no adultério. Tá? Isso é muito sensível na igreja, mas é o que está escrito. Amém? Outra questão é o abandono de lar. O divórcio legítimo nessas duas condições. A Bíblia diz: se o descrente consente em morar com o crente, que more, o crente não separe. Mas se o descrente não quer morar com o crente, então deixa ele embora, que o crente fique livre, porque o crente já foi liberto por Cristo. Tá? Então, mas essa não é iniciativa do crente nunca. Essa não pode ser a iniciativa do crente nunca. Ele sempre deve trabalhar o perdão e a reconciliação. Se a pessoa quiser voltar, que volte. Então, e o adultério, como disse, é um tipo de pecado de morte, e de pessoas que se envolveram com outras pessoas, mas que são casadas. Tá? Jesus vai dizer, muitos textos vocês conhecem, a respeito da fornicação. São jovens que se envolvem sexualmente quando eles não têm todos os demais compromissos. Eles não fizeram os demais compromissos, não é? O pastor Jamie Kemp, né? Ele diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa e a sua mulher, os dois serão uma só carne. Então, uma só carne, os dois serão uma só carne, porque o casamento culmina com a relação sexual, mas ele diz que antes da relação sexual deixará o pai e a mãe. E deixar o pai e a mãe tem uma série de implicações: deixar emocionalmente, deixar socialmente, deixar financeiramente, blá. Então, como você não deixou nada disso? Por isso que uma pessoa, uma jovem que tem relação sexual, um rapaz ou uma moça tem relação sexual morando em casa ainda, na dependência do pai, sem a bênção do pai no casamento, ele desonra terrivelmente o seu pai e a sua mãe. É uma desonra terrível, tá? E caso isso tenha acontecido com algum de vocês, isso tem que ser reparado, irmãos. Isso tem que ser reparado.
porque a palavra de Deus é do eterno. A palavra de Deus é do eterno, e a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais do que no envolvimento físico, ou mais profundo que o envolvimento físico, Jesus vai falar em Mateus que essa coisa começa no coração. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, adultério, imoralidade sexual, os roubos, falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas comer sem lavar as mãos não. Ele está dentro de um contexto onde estão julgando ele porque ele está, os discípulos, comendo sem lavar as mãos. Então, ambos os casos, Jesus se conforma com o padrão do Velho Testamento, onde o sexo é reservado somente para o ambiente do matrimônio, e também com todos aqueles princípios proporcionais, né? De uma pessoa muito igual ou uma pessoa muito diferente, tá bom? Até porque sexo, como dissemos, significa diferença. Paulo vai confirmar esse padrão moral de Deus que vem desde a primeira aliança também. Então são vários textos, né? E o texto diz: vocês não sabem, 1 Coríntios 6, 9 e 11, se você quiser abrir, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Quem são os perversos? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês já foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, vocês já saíram disso. Mas todas essas práticas aqui é tida na perspectiva de Deus, por alguém que é perverso, alguém que é rebelde ao Senhor. O outro texto de Gálatas diz: olha, todos conhecem o tipo de vida que uma pessoa que quer fazer o que bem entende faz. A mensagem: sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor, vida emocional e mental detonada, busca frenética por felicidade sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão, paranoia, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e ser amado, lares, vidas divididas, coração egoístas, insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paranoias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar a lista, seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês, se usarem a liberdade desse modo, vocês não herdarão o reino do céu. O testemunho do apóstolo Paulo aqui é mais ou menos o seguinte: olha, se vocês viverem em imoralidade sexual sem se arrepender, você não pode ser servo de Cristo, você não pode ser servo de Deus, você não pode ser do reino, o seu destino é o inferno. É isso que o apóstolo está dizendo. Queridos, pode-se dizer o que quiser, a revolução sexual pode normatizar o que quiser, as instituições podem defender, as instituições do país, do governo, enfim, mas é isso que a palavra de Deus diz, e nós estamos colhendo o que diz o Eterno e a sua palavra eterna também. O abandono da ética sexual cristã, esse é o nosso pensamento agora. A revolução sexual alcançou a igreja, irmãos, e isso é muito ruim, porque a geração de vocês, eu fico pensando às vezes, a geração que viveu antes ali na época da reforma protestante, a igreja estava tão, irmãos, que tudo que eles sabiam de vida cristã era aquilo, então aquilo era normatizado, né? E aí os reformadores vêm, né, com aquela reformando, trazendo a Bíblia e tal, aquilo foi show demais. E às vezes eu fico tentando me colocar no lugar deles, né, que estavam cegos. E às vezes, irmãos, eu vejo essa geração dentro desse aspecto da revolução sexual também cega, tá? Porque não sabe ver a vida de outro jeito. E é tão antagônico o que eu estou dizendo,
E vocês também acabam vivendo muito conflito, porque até a igreja avançou nessas coisas, até a igreja assimilou essas coisas. Alguém disse aqui já que a igreja não segue a Bíblia no sentido coletivo e ao longo das gerações, ela acaba seguindo a sociedade conservadora. Então, quando a sociedade abre mão de uma coisa, a igreja vai acabando abrindo também. Eu tenho uma lista de algumas coisas que a igreja abriu mão. Primeiro, então, como foi essa decadência da igreja? A igreja substituiu o rito do cortejo pelo namoro impuro, né? Nós que somos da geração do RA, da corte, nós estamos ouvindo sempre, né, que não existe namoro cristão, mas a igreja inventou o namoro cristão. Já ouviram falar do namoro cristão? Tem o namoro e tem o namoro cristão. Já ouviram falar? Existe o namoro cristão, mas eu nunca vi na Bíblia o namoro cristão. Eu já vi na Bíblia o rito do cortejo das relações para culminar no casamento. É isso que eu vejo na Bíblia, tá? Outra coisa, a igreja fechou os olhos para o fato de muitos dos seus jovens estarem tendo relações pré-conjugais antes do casamento. Então as pessoas têm relação sexual antes do casamento dentro da igreja, e a gente, às vezes, se sente inibido, se sente constrangido, se sente até mais do que inibido e constrangido. A gente sente, tem uma expressão mais ruim para isso, coagido, acho que essa é a palavra, de repreender a pessoa a despeito dela sair da igreja. Ora, gente, se uma pessoa que está sendo profeticamente repreendida, como disse a palavra aqui que eu li, 2 Timóteo 3,16, se uma pessoa profeticamente está sendo repreendida a voltar ao princípio da palavra de Deus, e ela existe essa sensibilidade dela sair da igreja por causa disso, então essa pessoa não é cristã, essa pessoa não está andando para o reino de Deus, não está operando no reino de Deus, amém? Então a gente pode ser coagido dessa forma. Então a igreja substituiu a relação monogâmica e continuada até que a morte separe pelo divórcio fácil e sem culpa. A lei do divórcio fez 50 anos no Brasil, não sei se foi o ano passado, acho que foi. Então, menino, o que houve de divórcio de lá para cá? Então, se a sociedade aceitou o divórcio, a igreja começou a aceitar também. Gente, não importa quem tenha aceitado o divórcio, se meu pai aceitou o divórcio, se minha mãe aceitou o divórcio, enfim, o divórcio é repugnante, tá? A palavra do Senhor diz que Deus odeia o divórcio. É essa a expressão, Deus odeia o divórcio, tá bom? A igreja já está assimilando o aborto também. Existem vários cristãos, pastores, que defendem o aborto já, né? O assassinato de crianças de feto. E o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa igreja que chama de igreja, já vi chamando ela de contemporânea, de inclusiva, tem um outro nomezinho, uma igreja que os homossexuais, eles querem viver na prática homossexual, do pecado, e aí como eles muitas vezes não são aceitos, é muito ruim o indivíduo ficar naquele ambiente onde ele é reprovado. O que eles fizeram? Então existe hoje comunidades lésbicas, gays, LGBT, que fizeram igrejas, e ali tem um pastor, né? Um casal, não sei nem se pode usar essa expressão, né? Dois homens são o casal de pastor da igreja, ou duas mulheres, né? E tem alguns casos e tal, algumas aberrações que a gente está vendo aí. Então, mas não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando dessa igreja inclusiva, alternativa, contemporânea, tá? Eu não gosto que se dê esse nome para essa igreja. Eu estou falando de igreja, irmãos, igrejas convencionais mesmo, que estão fazendo casamento homossexual, que adotaram a prática tranquilamente, tá bom? E ver o homossexual até como esse dilema, esse conflito, né? Que isso, a gente tem que ver isso também com os olhos de piedade, de misericórdia e tal, porque fica essa coisa de apontar, machucar as pessoas. Não, a ideia não é essa, mas a gente vê, mesmo vendo com esse olhar de misericórdia e compaixão, as pessoas estão vivendo esse conflito, a gente precisa de também
ficar com a palavra de Deus, amém, irmãos? Então, a igreja, percebe-se uma acomodação da igreja de maneira paulatina diante das práticas da revolução sexual. A igreja contribuiu para que a revolução sexual avançasse as suas fileiras. Ela foi chegando e ela está a cada dia mais forte. É o Francis Schaeffer que diz: acomodação leva a acomodação, que leva a acomodação. É como a história do sapo cozido em fogo baixo. Já viram essa expressão? Bota o sapo lá dentro e aí ele fica quietinho. Então, se você jogar água quente nele, ele vai embora. Mas se você ligar o fogo e deixar ela ir esquentando lentamente, o sapo vai morrer ali sem perceber. Então a gente está morrendo sem perceber, aderindo, acolhendo toda essa ética da revolução sexual contrária à palavra de Deus. Então a gente não pode, a gente tem que reprovar. Amém, irmãos? Um outro tema interessante para falarmos rapidamente é sobre o casamento demorado. Irmãos, essa é uma coisa fora de moda, a igreja não fala sobre isso, mas a gente tem que voltar, a gente tem que falar sobre isso. Eu, como pastor, me sinto na responsabilidade. Eu me casei aos 20 anos de idade, certo? E eu fiz muito bem fazendo, amém? Então, orarmos, temos que orar para isso. Agora, a ética do casamento demorado vai dizer o seguinte: casamento é uma recompensa para adultos bem-sucedidos em sua carreira financeira, seguros e experiente em muitas relações sexuais. Ou seja, antes do cara casar, ele tem que ter uma carreira muito boa, tem que ter dinheiro, ser bem-sucedido financeiramente, e ele tem que ter tido muitas experiências sexuais para ele saber como é que é e não entrar nessa sem experiência. Irmãos, é isso aí. E os jovens da igreja acabam assimilando isso também, mas é como a água esquentando ali. Isso vai matar os jovens da igreja. Então a Bíblia reconhece o caráter saudável do impulso sexual na vida de todos nós. Foi Deus que nos deu. O sexo é puro, o sexo é santo. E o desejo de se casar, desfrutar da relação sexual dentro do casamento, dos limites do matrimônio, é algo legítimo e bom, desejável por qualquer pessoa. Então, quando a gente intencionalmente adia a consumação natural de satisfazer esses sonhos tão legítimo do ser humano e bíblico, para satisfazer sonhos seculares de uma vida boa, irmão, você sabe o que a gente vai fazendo? A gente vai colocando o jovem numa pressão desnecessária que a Bíblia não põe. A gente vai também, em outras palavras, eu acho que equivale fazer isso, entrar nesse jogo, equivale a desafiar a Deus que te deu o impulso sexual. Isso é um desafio, desafiar a Deus, tá? Então não vou dizer que os jovens não conseguem se manter santo além dessas idades, não é isso que eu estou dizendo, mas as pressões é muito grande, e você não precisa dessa pressão. É muito interessante quando o apóstolo Paulo está se referindo as pessoas que deveriam casar ou não, estão perguntando para ele, e aí ele falou: olha, eu preferia que vocês ficassem solteiros, não é? Eu mesmo escolhi ficar solteiro, mas por causa meu nome? Você usou uma expressão aí? Mas por causa das pressões advindo do próprio impulso sexual, então para que não se abrase, né, a expressão que ele usa, então você se casa, porque melhor é casar do que? Aí, meu amigo, o que tem de gente abrasando, tá bom? Então somos convidados a viver a ética bíblica e reprovar a ética sexual. E a ética bíblica fala dos jovens se casarem quando estiverem prontos para casar. Eu queria fazer muitos casamentos aqui ainda esse ano, amém? Ano que vem também. A gente é isso, gente, vamos casar, que Deus libere essa unção de casamento aqui, que vocês queiram casar. Agora, quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo irresponsavelmente, porque a gente pode ir para o outro extremo, mas o que a gente precisa, irmãos, é pensar
sobre a ética sexual bíblica e não sobre a ética sexual do mundo. Amém? Pais que reforçam isso. Bom, eu acho que eu já falei bem aqui sobre esses pontos. Eu queria, queridos, terminar aqui citando de novo aquele texto de Apocalipse que citei para vocês naquela semana, que é Apocalipse 18:4. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair, advindas, desses pecados, que vão cair sobre ela, não os atinja. Então, Deus não trata ninguém como robô. A sociedade vai viver como quer, porém as pragas advindas dessa vida vai cair sobre eles. E Deus não quer que a gente, nem ao menos, sejamos salpicados por essas pragas, que a gente nem ao menos receba, nem que de leve, todas as maldições que viverão essas pessoas. Irmãos, não é um jugo, tá? Em princípio, olha assim um para o outro aí, dá uma olhada aí por aí tudo, ó. Em princípio, todo mundo aqui está querendo casar, amém? Então não fica com essa bobagem com esse medo. Não, eu estou aqui, eu estou falando para os caras, eu chamei eles ali um dia e falei: gente, mano, pelo amor de Deus, cara. E aí, menino, sabe que meu destino é casar, né? Pode ser com você. Meu destino profético é casar, pode ser com você, certo? Eu estive pensando, quem sabe, aí aquela frase que o pessoal da Beta gosta de usar, né? O pessoal da Beta gosta de usar, assim, eu estou aprendendo ainda a ouvir Deus, eu não estou, mas eu estou tendo a impressão que Deus está me falando para eu, de repente, começar a tratar com você sobre essa possibilidade, não é? Assim, mas eu não estou, assim, bem treinado em ouvir Deus. Aí a menina já fica livre também. Realmente, você não está bem treinado, né? Não, mas podemos pensar sobre isso, né? Ô garota, você tem desejo de constituir família, de se casar? Claro que eu tenho. É assim a vida, irmãos. Amém? Ou tu não quer, Duda, casar? Claro que quer. Quer, Giovana? Catarina já mudou de idade de casar. A gente vai ter que rever isso, hein, Catarina? Aí, gente, isso é dentro da pregação, hein? Então, olha, não espere você ser bem sucedido profissionalmente, financeiramente, sabe? Tem as proporções, a gente tem conselheiro na vida da igreja. Então, porque pior é abrasar, amém? Casar precocemente pode ser, tem seus desafios, mas pior é abrasar. E aí nós vamos fazer aqui, queria que você ficasse de pé. Nós vamos fazer o que recomenda a palavra de Deus através do Daniel, amém? O que o Daniel recomenda? Anteriormente, decidir se guardar para o Senhor, amém, queridos? Amém. Aleluia. Agora, se guardar não é uma questão passiva, é uma coisa ativa, amém? Se guardar tem a ver com uma coisa ativa. Vai chegar dias que a tentação vai vir, que a proposta vai vir, que o conceito mundano vai vir, mas olha só, olha aqui para mim. Se você decidir hoje, quando o conceito, a proposta mundana chegar, você já tomou a sua decisão anteriormente, amém? Vou repetir isso. Quando a proposta, a tentação, o conceito chegar, você já tomou a sua decisão anteriormente. Agora, se Satanás pegar você em cima do muro, se Satanás pegar você, não decidi ainda para onde eu vou, ele vai te levar para onde ele quer, amém? Então a proposta minha nesses dias de conferência aqui, dessa série de mensagens, sexo, doc, rock and roll, é levar você a tomar uma decisão, né? Decisão de ser santo, de ser puro, servir ao Senhor ativamente nessa questão, tá bom? Se arrepender amargamente de viver uma nova vida e triunfar em Deus, amém, queridos? Quantos querem orar comigo aqui? Não dá para ignorar, né?
Meu Deus, nós te louvamos por hoje à noite, te louvamos por essa palavra, te louvamos por esse tempo que nós passamos aqui. Meu Deus, como foi bom, como foi importante até aqui, e há muito para aprendermos. Mas nós queremos, como fez José lá na Babilônia, nós queremos decidir aqui hoje como jovens, Deus, nos mantermos puros, não nos contaminarmos com nenhuma iguaria deste mundo, porque o dia, Senhor Jesus, que vier as tentações, as propostas, os conceitos, quando vier, ó Deus, as revoluções que trazem degradação para os valores bíblicos, familiares, normativos da Tua Palavra, meu Deus, a gente possa dizer não, a gente possa estar preparado. Então, profeticamente, Senhor, nós queremos devolver aos jovens da Igreja de Cristo Dogmas, aos jovens dessa geração, a Tua Palavra, Senhor, que é a palavra de um Deus eterno, que é uma palavra eficaz, que é uma palavra viva. Meu Deus, hoje, em nome de Jesus, nós sopramos sobre esse jovem, Senhor Jesus, esta palavra profética, para que eles vivam, Senhor, por elas, para que eles sofram por elas, se necessário for, mas que eles triunfem com ela, Senhor, como diz a Tua palavra, que se sofremos com Cristo, com Ele também triunfaremos. Aplauda Jesus e diga o creio.